Uma vez eu estava pensando em retroceder mediante ao meu ministério. Eu falei: Senhor, eu não vou mais cantar, porque acontecem certas coisas na minha vida que eu não vejo o Senhor agindo. E eu fui no monte, falei: Senhor, aqui vai ser meu último monte, vai ser minha última oração. Eu vou parar de orar, vou parar de interceder, eu vou parar de buscar pela minha vida espiritual. E eu naquele monte orando a Deus, falei: Senhor, eu preciso que um profeta fale comigo. E nesse dia nenhum profeta foi usado por Deus. Naquele momento que Deus resolve ficar em silêncio mediante a situação que você passa, foi nesse momento que eu estava me encontrando. E eu naquele monte falando: Senhor, usa pelo menos um profeta. E quando um grupo de irmãs veio se aproximando, olhou para mim e disse: jovem. Aí eu olhei para mim e falei: pronto, é agora que Deus vai tomar um profeta para falar comigo. A irmã olhou para mim e falou: quanto tempo você está sumido? Aí eu falei: poxa, Senhor, o Senhor não vai falar comigo não? A irmã foi embora. Depois que a irmã foi embora, eu tinha um violão preto, e esse violão eu levava para onde eu quisesse que eu fosse. Eu levava esse violão e levava junto com ele um caderninho verde pequeno. Nesse caderninho eu anotava toda a profecia, data, se o Senhor falasse comigo eu anotava ali, anotava a data. Se eu conhecesse o profeta, o nome do profeta eu anotava. E eu com aquele caderno naquele monte, eu falei: Senhor, se o Senhor usar um profeta para falar comigo, eu vou anotar a data de hoje, vou anotar o nome desse monte, vou anotar o nome do profeta. Se eu conhecer, vou anotar a profecia, para quando acontecer eu olhar e dizer: verdadeiramente Deus falou que ia fazer e fez. E eu naquele monte falando: Senhor, agora eu vou descer e vou embora. E é isso mesmo, eu vou entregar meu ministério, eu vou parar de cantar, eu vou parar de orar. Eu levantei daquele monte, peguei o violão, botei no braço, peguei o caderno, botei no outro braço, peguei a Bíblia, botei no outro braço e fui descendo aquele monte. Quando eu cheguei na porteira do monte, tinha um grupo de irmãos orando, de outra igreja. E no meio desse grupo de irmãos eu cheguei e falei: vocês podem fazer uma oração por mim? E eles, claro, se ajoelham. Eu me ajoelhei com aquele violão, e quando eu me ajoelhei, e é mistério para cá, línguas estranhas para lá, e oração. E eu falei: é agora que Deus vai tomar algum profeta aqui e vai falar comigo. E eu esperando aquela profecia e nada da profecia sair. Quando eles terminaram de orar, eles falaram: só fique em paz, e foram embora. E eu, poxa, achando que Deus ia falar comigo, e mais uma vez Deus não falou comigo. Eu peguei o violão e falei: então é isso, eu vou sair, e eu não vou sair da igreja, mas vou parar de aceitar a agenda, vou parar de fechar a agenda, vou parar de cantar, eu vou cancelar os eventos que o Senhor escreveu para mim poder caminhar, eu vou parar com tudo. Quando eu ia saindo daquela porteira daquele monte, eu ouvi um barulho de instrumentos, e aquele barulho de instrumentos me chamou a atenção, porque não tinha ninguém de um lado, ninguém do outro. Eu achei que eu tinha esbarrado sem querer no violão e tinha produzido aquele tom. E eu falei: Senhor, que som é esse? E Deus disse para mim: só entra no tom que eu tô te dando. E quando eu olhei para aquela situação, aquele som, e eu falei: Senhor, o que é isso? Eu peguei o caderninho verde. Quando eu peguei o caderninho verde, peguei a caneta verde também. E quando eu peguei aquela caneta verde, o caderninho verde, eu tentei tocar o tom que estava sendo reproduzido. E eu falei: Senhor, o que é isso? Deus disse: você não queria que eu falasse com você? Agora eu estou aqui e eu vou falar com você. Quando eu estava pensando em parar, Deus olhou para mim e disse: eu sei que Deus parece estar calado, mas também sei que nas promessas tens confiado. Agora é hora do meu Deus agir. Eu olhando a minha situação, anotando aquilo que estava sendo escrito e chorando muito, Deus disse: Guilherme, eu sei que tudo parece pior para você, mas também sei que meu Deus tem o melhor para fazer. Agora é tempo de se levantar. E eu chorando muito, falando: Senhor, mas estão falando mal de mim por aí, o que eu faço? Deus disse: escuta. E de repente alguém se levanta para caluniar. Ou se de repente alguém te olhou e disse: tu não vai chegar, por ter renunciado esse sistema. Muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar. Agora é hora do meu Deus pregar. Eu chorando, eu falando: Senhor, mas por esses dias eu não tô cantando como antes. Deus disse: Guilherme, tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento,
Deus, tinha unção, tinha visão, e hoje onde está? Guilherme, eu acho que esse sistema já te dominou. Volta a orar como você orava, volta a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volta a pregar como você pregava, volta a orar como você orava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. E eu com aquilo tudo anotado, falando, Senhor, é porque quando Deus dá uma revelação pra gente, a gente escreve tudo e fica tudo com a letra feia. E eu com aquelas cifras, com aquela letra toda rabiscada, e eu falando, Senhor, o que o Senhor quer fazer com isso? Eu não acredito que o Senhor tá me dando uma composição. E Deus falou, onde eu te levar pra você cantar isso, você vai cantar. E eu chorando, falando, mas o hino não é registrado. Deus tocou numa pessoa, líder de uma igreja, que eu fui ministrar, e essa pessoa foi e falou, esse hino vai ser registrado. E a pessoa foi e me ajudou a registrar. Eu registrei o hino, mas eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para poder gravar. Eu não tenho nada para poder gravar. Eu não tenho condições. E verdadeiramente o Senhor falou comigo, é tempo de você voltar a orar. Porque muitas das vezes você que está na sua casa, talvez parou de orar por coisas que aconteceram. Deus te diz hoje, levanta a sua mão. Eu profetizo que tem o fortalecimento de Deus, que vai permitir que você ore mais, vai fazer com que você redobre a sua oração. Deus disse para mim, volta a orar como você orava, volta a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volta, não se queimará. Tem fortalecimento. Você vai voltar a orar como nunca orou antes. Você vai voltar a interceder como você nunca intercedeu. Você vai voltar a jejuar como você nunca jejuou. Você vai voltar a dobrar o joelho como você nunca orou. Lembra das madrugadas que você orava. Lembra das vezes que você subiu o monte e falava, Senhor, eu vim receber de ti. Deus vai redobrar isso aí. Deus vai multiplicar isso aí. Na sua casa, Ele te dá fortalecimento. Na tua sala, Ele te dá fortalecimento.